Olá, João Pessoa, olá, Paraíba. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Cidade Esporte. No programa de hoje, você vai ficar sabendo que o Belo venceu o time do Salgueiro. Como é que foi esse jogo? Daqui a pouco a gente traz. Pela Série D, 2 empates. O Souza e o Campinense empataram seus jogos. Também temos uma entrevista com o presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues. Ele fala conosco aqui no Cidade Esporte. Além do mais, temos os comentários de Max Oliveira, a enquete do dia e a nossa dica de leitura. Quer saber disso? Quer saber de muito mais? Fica ligado, porque a gente já está no ar. Olá, chegamos mais uma vez aqui no Cidade Esporte, nessa nova edição do nosso programa. E eu já convoco o Max Oliveira para vir para perto com a gente. Tudo bem, Max? E aí, Tiagão, beleza? Você tá melhor, meu irmão? Melhor 100%, viu? É, a gente percebe por sua cara. O Max Oliveira, que no programa passado estava dodói, mas o Max agora está recuperado. O Max está tão recuperado que ele foi para o Almeidão, né, Max? Exatamente, acompanhar a vitória do Botafogo. Vitória empolgante, viu? Apesar do placar magro, mas deixa uma ótima impressão. O Botafogo teve uma atuação muito segura, equilibrada. E aí, 3 pontos, o Botafogo no G4. E aí já começa a encaminhar, quem sabe, a classificação, né? Botafogo venceu o Salgueiro pelo placar de 1-0. E mais uma vez o Dico foi o nome do jogo. Marcou aí o seu gol. Saiu ovacionado pelo torcedor, né? Exatamente, o Dico que vai encontrando seu espaço, se sentindo à vontade de jogar no ataque do Botafogo, principalmente pelo lado esquerdo, não só pelo gol, mas pelo protagonismo. O Botafogo não teve o Rafael Oliveira, que é disparado o melhor atacante da equipe, o melhor jogador, tecnicamente falando, e o Dico buscou esse protagonismo, Loureiro. Chamou a responsabilidade, fez as jogadas, criou inúmeras situações de gol e, claro, finalizou com um gol que deu vitória ao Botafogo, né? O Rafael Oliveira, que não jogou, como bem disse Max, ele está lesionado. O que aconteceu de fato com o Rafael? Quem jogou no seu lugar foi o Varley, né? Exatamente, uma lesão na coxa e até um pouco preocupante, né? Vai passar alguns jogos, pelo menos a previsão inicial de pelo menos um mês fora da equipe. O Rafael Oliveira que dispensa comentários. O Botafogo tem que saber lidar com essa situação de não poder contar sempre com o Rafael Oliveira. Ele tem um histórico de lesões, infelizmente, que acaba atrapalhando um pouco a carreira desse brilhante jogador, mas pelo menos o fator positivo é que o Botafogo arrumou outras soluções, né? O Dico buscando esse protagonismo, o Varley, né, com aquela deficiência da questão física, né? Mas o Botafogo com o Fernandinho também recuperado e com a notícia do Roger Gaúcho, né, que foi contratado para seguir na temporada, né? Exatamente, o Roger Gaúcho, um novo contratado do time do Botafogo. O Roger que este ano jogou pelo Campeonato Paraibano vestindo a camisa do 13, mas realmente o Roger foi muito bem no Campinense, quando ele jogou pelo Campinense. O Roger Gaúcho, que o nosso telespectador está vendo aí na tela, Max Oliveira, ele tem estilo, né? Tem estilo, agora tecnicamente falando, é um jogador até parecido com o estilo de jogo do Massinho, né? É um jogador muito importante para você ter no elenco. O Botafogo, o Itamar Schüller, é muito incomodado com aquela situação de criatividade da sua equipe. O Roger Gaúcho é um jogador para vir tentar resolver essa situação, deixa o time do Botafogo com um elenco mais robusto. É muito importante em termos de Série C você ter jogadores tecnicamente bons e também com experiência, né? Podendo somar tecnicamente ao elenco, né? Inclusive o Itamar Schüller falou sobre o Roger Gaúcho, não foi isso? Exatamente, falou, né, já era essa boa nova depois do jogo, depois da vitória, o técnico já pôde falar do Roger Gaúcho já como jogador do Botafogo, que não vai poder utilizar de início, mas vai ser um jogador importante para a sequência do time na temporada. É um jogador que é bem-vindo, né? Um jogador que tem qualidade, recurso técnico e esperamos que ele renda aquilo que ele sabe, que ele tem capacidade para isso. E que entre dentro daquele que é o nosso pensamento, que é o pensamento do grupo, das responsabilidades, dos deveres, das obrigações, né? Então, jogador de qualidade sempre é bem-vindo e, claro, que ele sempre esteja, né, eu tenho certeza disso, né? Já conheço o Roger há um bom tempo, que ele esteja dentro da nossa filosofia e daquilo que é bom para o Botafogo. Tá aí o treinador Itamar Schüller, após a vitória do Botafogo contra o Salgueiro, falando dessa nova contratação do Belo, o jogador Roger Gaúcho. Mas voltando a falar da partida, Max, o que é que o torcedor do Botafogo pode tirar desse jogo contra o Salgueiro em cima da sua análise? Olha, o time do Botafogo venceu uma equipe que, no mínimo, é vice-campeão pernambucana, né? Vai ter a final no dia 18 contra o Sport, uma equipe organizada. A gente falou na edição anterior que é uma equipe muito experiente e que, apesar da situação, o Salgueiro está figurando ali na zona de rebaixamento, mas nem por isso o Salgueiro
quis se lançar ao ataque, quis colocar uma dificuldade no Botafogo. E isso tornou o jogo para o Botafogo aquele jogo de paciência, de troca de passes. E aí funcionou muito bem esse nova forma do Botafogo de jogar, com o Marcinho, com o Cleiton, encontrando seu espaço na equipe, o Dico também buscando esse protagonismo. E uma vitória muito segura, e o técnico do Botafogo volta mais uma vez falando aí dessa vitória, né? Como é que o Botafogo construiu e chegou a essa vitória segunda do Botafogo no campeonato. Nós sabíamos, né, tínhamos analisado o adversário como ele ia jogar. E as bolas, principalmente no setor do meio, onde tinha os espaços, a gente conseguiu criar bem, né, aproveitar várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo, e onde a gente merecia até um placar maior, né? Mas há situações que a gente tem que corrigir, principalmente na saída de bola. Saímos jogando bem, né, bastante, mas a gente tem que ter um pouco mais de segurança na bola, profundidade, enfim. São coisas que, analisando depois do jogo, com calma, a gente vai conversar com os atletas e durante a semana, no trabalho, procurar melhorar aquilo que sempre é necessário. Está aí o treinador do Botafogo, Itamar Schuller, falando do resultado diante do time do Salgueiro. Botafogo que venceu com um gol de Dico ao finalzinho do primeiro tempo. E é ele que fala agora com a nossa reportagem. Graças a Deus a gente fez um grande jogo hoje e chegamos no G4, né? Nosso objetivo é esse agora, descansar, trabalhar forte essa semana para fazer um grande jogo lá em São Luís. Eu sou um jogador de beirada, né? Você viu no Campeonato Paraibano. Pelo 3 eu jogava sempre pelo lado esquerdo e onde foi que eu falei para ele, né? Falei, Itamar, gosto de jogar do lado esquerdo, um lado que eu sinto à vontade, e graças a Deus hoje pude fazer mais um gol no lugar onde sempre eu gosto de jogar. Esse é o Dico, ele que em 2 jogos marcou 3 gols. Tem sido aí a sensação do Botafogo no começo do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse Dico, o que é que você projeta em termos de crescimento desse jogador nessa competição? De fato, é um crescimento do Dico, tecnicamente falando e taticamente também. Pelo menos ficou muito claro aí nessa conversa que ele teve com o técnico Itamar Schuller, expondo, né, como ele se sente melhor jogando com a camisa do Botafogo. Importante também o técnico Itamar Schuller ter esse diálogo para poder extrair o melhor do jogador, né? E ficou muito claro quando o Dico passou a jogar mais pelo lado esquerdo, fazendo essa jogada nos flancos, tentando alimentar o ataque e se aproveitando também de alguns espaços para poder mostrar o seu oportunismo, né? Não é um jogador tão fazedor de gols, mas quando a fase é boa, o Dico balançou a rede mais uma vez e foi o grande destaque do Botafogo na vitória, né? Após o jogo, quem também conversou com a reportagem foi o treinador Evandro Guimarães, treinador do Salgueiro. Ele tenta explicar esse resultado, mais um resultado negativo do Salgueiro na Série C. Essa competição é uma competição de muito equilíbrio, né? E foi um jogo que nós tivemos muito controle do jogo, porém uma jogada isolada saiu a jogada do gol. Mas acontece, o futebol é assim, é um jogo de erros, né? Nós não podemos errar e um detalhezinho aconteceu aquele gol, mas só que nossa equipe criou bastante, teve um volume, trabalhou até o final para poder empatar o jogo. Poderia ter sido empate, um resultado mais justo, mas está de parabéns aqui do Botafogo. Estão aí as nossas entrevistas, aquele momento pós-jogo. Inclusive o Botafogo com a vitória já está no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro no Grupo A. Mas Max Oliveira, vamos àquele momento das notas do jogo. Diferente, mais enxuto, mas não deixa de estar muito bacana. Na tua opinião, Max Oliveira, quem são os destaques? Vamos para os 3 destaques da partida. Você começa por quem? Começo com um grande destaque que foi o atacante Dico, né? Buscando, reforço mais uma vez esse termo, né? O protagonismo diante da ausência da grande estrela do Botafogo, que foi o Rafael Oliveira. Chamou a responsabilidade, tecnicamente foi muito bem, fez o gol e deu passes ali para outros gols que não foram aproveitados. Dou uma nota 9,5 para o Dico, viu? 9,5, uma nota alta, hein, Dico? Tá com moral. Mas também você tem direito a mais 2 destaques. Quem é o segundo destaque, na tua opinião? Olha, o segundo destaque, até por conta da capacidade dele, do entrosamento, né, que ele vem tendo com a equipe do Botafogo. Em outros programas até critiquei, ainda estava um pouco tímido, mas nesse jogo contra a equipe do Salgueiro já começou a mostrar melhor futebol, fez algumas jogadas pela direita. O Cleiton, veio um grande destaque do Botafogo, vai com a nota 8. Além de Dico e de Cleiton, quem mais você destaca, Marcos Oliveira, e que nota você dá para ele? Olha, no geral, o Botafogo teve uma média, na minha opinião, bem elevada, uma atuação muito segura. Tecnicamente, alguns jogadores se destacaram. Também posso destacar aqui o Djavan, viu? Mais uma vez, mantendo a média, um jogador que não compromete ali no meio de campo, marcando, fazendo as coberturas como tem que fazer, jogando simples, se projetando também quando possível. Uma atuação bem convincente do Djavan, nota 8. Max, mas nem tudo são flores.
O nosso telespectador quer saber de você, aqueles jogadores que menos se destacaram. Eu vou ser justo, Max. Como você teve 3 jogadores aí para você dar uma nota bacana, eleger como destaque do jogo, eu gostaria de saber, na sua opinião, quem são os 3 jogadores que não destacaram-se muito na partida. Quem é o primeiro, Max? Eu gostei de não se destacaram tanto, né? Porque de fato foi uma atuação coletiva bem destacável do Botafogo. Agora, no aspecto individual, algumas peças ainda não evoluíram da forma que poderiam evoluir. E aí o Alisson, mais uma atuação um pouco tímida, na parte defensiva não comprometeu, mas não fluiu seu jogo ofensivo, um pouco tímido, até foi substituído. O Alisson fica aí com a nota 6, mais jogador que tem potencial para avançar, né? Pois bem, o Alisson. Depois de Alisson, quem mais? Olha, o Varley, viu, embora seja um grande ídolo... O Varley foi destaque? Ah, não, ele não foi destaque. Não foi tão bem substituindo o Rafael Oliveira. A gente sabe que o Varley tem uma idade já bem elevada, né? Não pode se doar tanto quanto já colaborou com a equipe do Botafogo, mas foi aplaudido no final pelo seu esforço, pela sua identidade com o clube, muito bonita no futebol, né? Que de fato ajuda demais a equipe do Botafogo, mas não conseguiu ali ser o homem-gol do Botafogo, até perder um gol, uma nota 5,5 para o Varley, viu? 5,5 para o Varley, e tem mais também uma chance ou uma opção para que a gente possa equalizar aí. 3 de um lado, 3 do outro. Quem é o teu terceiro jogador que não se destacou tanto, para a gente ser bonzinho na nomenclatura da coisa? E de fato, viu, Thiago, a característica do jogo foi, para você achar as peças negativas da equipe do Botafogo, foi difícil. Realmente o Botafogo fez uma atuação bem convincente. Eu acho que um jogador que poderia ter colaborado um pouco mais, principalmente na parte criativa, e quando ele funciona, o Botafogo joga muito bem, o Marcinho, um pouco acanhado na criação de jogadas, às vezes pecou um pouco na individualidade, uma nota 6, mas de fato um jogador importante no time do Botafogo, né? Pois bem, o Botafogo que volta a campo agora só sábado que vem, enfrentando o time do Motoclube, o Belo, que com esse resultado de vitória em cima do Salgueiro, está no G4 da Série C, no Grupo A. O Botafogo está de vento em popa, começou aí uma recuperação e a gente torce para que ela seja assim até o final e que venha aí o acesso para a Série B. Com isso, falando do Belo, a gente encerra o primeiro bloco. No próximo bloco vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tem também uma entrevista aí com o presidente Amadeu Rodrigues, ele que voltou da França. O que será que diz o Amadeu? Além do mais, temos a nossa dica de leitura muito bacana hoje, com um personagem muito conhecido da crônica esportiva paraibana. Além da dica de leitura, temos uma enquete que promete, viu? Fica ligado, fica sintonizado, que daqui a pouco a gente volta. Até lá! Estamos de volta com o segundo tempo do seu Cidade Esporte. Nesse segundo tempo, nesse segundo bloco, já começamos falando do moído da Federação Paraibana de Futebol. No último programa, existiu aí um grande moído na federação. A gente passou para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, quem sempre acompanha o Cidade Esporte, a gente trouxe as coisas bem mastigadas. Mas o Max Oliveira, ele é astuto, ele foi lá na fonte, foi no Amadeu Rodrigues. O Max entrevistou o presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues, que dentre várias coisas, você destaca o que nesse papo, Max? O Amadeu até brincou comigo, viu? Não vai ter golpe na Federação Paraibana, ele que veio às pressas da França, onde acompanhava a seleção brasileira sub-19 no torneio de Toulon. E aí voltou e disse que já a paz já está restabelecida na federação, fala que já fez essa prestação de contas. A gente acompanha aí o presidente Amadeu Rodrigues. Foi um crime contra o futebol paraibano, porque até brasileiro, tá certo? Porque ninguém pode tratar dessa forma, chegar no gabinete de um presidente da federação, arrombando as portas, né? Então ele cometeu ali vários crimes. Eu já tenho uma documentação que ele também deu entrada no Tribunal de Justiça pedindo a prestação das minhas contas em relação a dinheiro público. A federação não tem dinheiro público, tá certo? Então nós vamos amanhã já ao Ministério Público. Vamos ter uma reunião e uma coletiva à tarde, na federação às 2h da tarde, para que tudo isso seja esclarecido, certo? Porque minhas contas foram aprovadas pelo clube, percorreu todos os trâmites legais, né? A gente publicou o edital, fez a assembleia, a ata, parecer do Conselho Fiscal, então tudo tranquilo e transparente. Você viu aí o presidente da Federação Paraibana, Amadeu Rodrigues, presidente da FPF, falando sobre uma das acusações do Nosman Barreiro, vice-presidente,
que era a questão da prestação de conta, ele explicando que está tudo ok. Mas também tem mais novidades, né, Max? De fato, viu, Loureiro? Eu até falei no programa anterior sobre essa prestação de contas, cobrando da federação, mas de fato essa prestação já foi feita, e aí com transparência, de fato, o Amadeu Rodrigues realmente tem razão, pelo menos nesse aspecto, não tendo que o Nosman tentar pleitear. O Amadeu também ficou muito injuriado com essa situação, inclusive alegando a falta de desrespeito, enfim, com a sua pessoa, com toda a estrutura já utilizada. Com a fé dele, né? Com a fé dele, inclusive. E muitos. Exatamente. E aí ele fala que vai agir realmente pesado dentro da lei, dentro das regras desportivas, para tentar banir o Nosman Barreiros da vice-presidência da federação e também do futebol. A gente acompanha aí. Nós vamos representar em todas as instâncias, começando amanhã pelo tribunal, depois vamos para o Conselho de Ética da CBF, que eu já conversei com o Marco Polo Del Nero e ele está muito chateado, até porque voltei da França, onde estava representando e chefiando a delegação da Seleção Brasileira Sub-20, tá certo? E isso causou um prejuízo enorme ao futebol brasileiro também. Então, vai ter que pagar, eu estava na minha quieta, administrando minha federação, certo? Com o apoio dos clubes, não mexi com ninguém, mas agora, infelizmente, eu vou ter que dar o retorno e vou dar o retorno à altura. Eu vou pedir o banimento dele do futebol. O bicho pegou, hein, na Federação Paraibana de Futebol. A gente espera que as coisas possam se normalizar, que tenhamos paz na casa da bola, porque tudo isso acaba refletindo no futebol local, no futebol estadual, e é muito ruim para a imagem do nosso futebol. Mas falando de coisa boa, deixando esse assunto de lado, aparentemente está tudo esclarecido, a gente espera que sim, mas falando de coisa boa, vamos voltar a falar de bola rolando. Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Você confere aí na tela os resultados e a tabela de classificação nos grupos A7 e A8 do Campeonato Nacional da Série D, onde tem os representantes da Paraíba. Você está vendo aí que o Souza tropeçou em casa e apenas empatou com o Coruripe de Alagoas em 1-1. Foi o primeiro ponto aí do Coruripe na competição. Já o Central de Caruaru também empatou com o Juazeirense pelo placar de 1-1. O grupo A7, que é o grupo do Souza na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, tem o Dinossauro ainda na liderança com 5 pontos. O Juazeirense tem 5 pontos, está coladinho ali na segunda posição. O Central de Caruaru tem 4 e o Coruripe tem apenas 1 ponto. Mudando de lado, mudando de tabela, vamos para o grupo A8, porque tem Paraíba também sendo representada. O Campinense foi à cidade de Feira de Santana e conseguiu um bom resultado contra o Flu de Feira, 0-0. Já o Itabaiana de Sergipe venceu o Clube Atlético Pernambucano pelo placar de 2-1. No grupo A8, o grupo do Campinense tem o Flu de Feira na liderança com 7 pontos. O Campinense é o segundo com 4. Com 3 pontos tem o Atlético Pernambucano e na outra posição o Itabaiana, que também tem 3 pontos. Max, tivemos 2 empates, 2 representantes paraibanos em campo, 2 empates. O time do Campinense foi à Feira de Santana e empatou com o Fluminense de Feira. Em relação a esse jogo, foi um bom empate? Ou foi um resultado que poderia ser melhor? Dá para considerar que foi um bom resultado, né? Você conseguir empatar com uma equipe que também é candidata a se classificar. O Flu de Feira é uma equipe entrosada, uma equipe forte, uma equipe que fez uma boa competição no Campeonato Baiano. E eu acho que, em termos de projeção de tabela, estava na conta do Campinense chegar na Bahia e conseguir um empate. O que não estava realmente nessa projeção, no script campinense, era aquele resultado desastroso contra o Atlético Pernambucano. São águas passadas, como também aquela má impressão, acredito, que já foi deixada para trás, Thiago. O time do Campinense é uma equipe boa, preservou uma base do Campeonato Paraibano, reforçou com algumas peças importantes. O técnico Ailton Silva tem conseguido trabalhar a equipe de uma forma diferente com o que vinha sendo trabalhado. Na verdade, até aquela transição de treinadores que o Campinense não conseguiu ainda dar uma sequência. Então, por tudo isso, eu acho que o Campinense vai conseguindo seu caminho na Série D. E, naturalmente, acredito que vai ficar com uma das vagas. O Campinense é um dos favoritos e aí vai ter um jogo contra o Fluminense Feira em casa, tendo a oportunidade depois de encaminhar a classificação, né? E o Souza, Max? O Souza, que havia empatado contra o Juazeirense fora de casa, a gente considerou naquele momento um bom resultado e esperava que o Souza pudesse fazer um placar melhor contra o Coruripe, que não tinha ganho de ninguém na competição e apenas empatou. Para a sorte do Souza, o Juazeirense empatou também com o Central de Caruaru e o Souza continua na liderança. Mas no foco, na visão em relação ao Souza,
O que é que tu acha desse empate? O problema é que o Souza já jogou 2 partidas em casa, né? Ele só conseguiu uma vitória e acabou dando uma sobrevida à equipe do Coruripe, que estava praticamente eliminada, com poucas aspirações na competição. O time do Souza conseguiu um resultado importante fora, que talvez até não tivesse nem na conta conseguir aquele empate com a Juazeirense, agora empatou em casa, vai ter que sair 2 vezes para tentar essa classificação fora. Continua com a mesma impressão do Souza, é uma equipe limitada, tecnicamente falando, não tem muitas opções o técnico o índio alagoano, mas tem um técnico inteligente que sabe trabalhar com essa adversidade e um campeonato, um torneio curto, esse torneio classificatório, tudo pode acontecer. É um grupo muito nivelado, a classificação está em aberto, agora é claro que o Souza poderia ter dado um passo adiante nessa classificação, né? Pois bem, no próximo programa a gente traz mais informações dos clubes paraibanos que se preparam aí para a próxima rodada, tanto na Série C com o Botafogo e na Série D com o Campinense e com o Souza. Passado esse momento bacana, onde a gente falou dos times, da análise também, né, em relação ao que Max Oliveira pensa sobre a preparação desses times para a próxima rodada e o que eles vêm desempenhando na competição. Vamos para aquele momento mais leve, mais light do nosso programa, que é o momento da dica de leitura, um momento poético e bucólico, né, Max Oliveira? Exatamente, gostei, viu? Um clima realmente do nosso programa, muita gente, inclusive, dando sugestões de dica de leitura, entrando no clima do Cidade Esporte, que de fato é um momento onde você reúne, né, a paixão pelo esporte, aquela discussão sobre os jogos, com uma literatura que converge nesse sentido, né, trazendo resenhas, uma análise, enfim, sempre um tema muito bacana. Eu estou curioso, Tiago Loureiro, para saber qual a dica dessa semana, viu? É verdade, Max Oliveira, e como vocês podem ver, as minhas 2 mãos estão ocupadas. Então, Max, você vai segurar a nossa dália? Com o maior prazer, Loureiro. E eu vou aqui indicar, junto com o Max Oliveira, um livro muito bacana, que é do Eudes Moacir Toscano. Esse tem história, né? Esse tem história para contar. Meu cronômetro marcando. Sensacional, o Eudes tem muitas histórias. E o livro dele é o Tirando de Letra, Histórias e Histórias no Esporte e no Rádio. Eudes Moacir Toscano, ele faz aí, aqui nessa câmera aqui do nosso Madison Serrano, ele faz várias análises sobre suas passagens na carreira, né? Uma carreira muito rica do Eudes Moacir Toscano. Ele também traz algumas resenhas do futebol, fala um pouquinho também das suas viagens, né? Narrou Copa do Mundo na Itália. Foi o narrador daquele jogo que marcou época aqui na Paraíba, quando o Botafogo venceu o Flamengo, Max Oliveira. Imagino que uma grande emoção para o Eudes narrar uma das vitórias mais emblemáticas da história do Botafogo, 2-1 frente ao Flamengo, aquele Flamengo campeão da era do Zico. E são histórias como essas que abrilhantam essa dica de leitura, né, Tiago? É a nossa dica de leitura, você fica sempre aqui sintonizado com a gente, porque nos nossos programas de início de semana a gente sempre traz uma dica bacana de leitura. Mas, Max, passado esse momento bacana, leve, bucólico, poético, vamos esquentar esse negócio. Intelectual. Vamos esquentar esse negócio com a nossa enquete? Ih, rapaz, lá vem polêmica no ar, né? Vem polêmica, e qual será a nossa enquete, hein? Preste atenção, ela está aí na tela. A nossa enquete da semana pergunta o seguinte: quem tem a maior torcida do futebol paraibano? É o Atlético de Cajazeiras? É o Alto Sport? O Botafogo? Campinense, Souza ou 13? Participe! Vai pegar fogo! Essa é a nossa enquete, a enquete da semana aqui no Cidade Esporte. Não é nem um trocadilho com o Botafogo não, mas vai pegar fogo esse negócio. De fato, viu, Loureiro? Vai pegar fogo, e a enquete muito bem representada em todas as regiões da Paraíba, o Sertão com Souza, com o Atlético, aqui a capital com a dupla Botalto, os times de Campina Grande, e não tem nem essa história de porque o Cidade Esporte é aqui em João Pessoa, porque é exibido também na internet, então dá para todo o internauta votar, e já estou curioso na próxima edição saber o resultado disso aí, viu, Tiago? Na próxima edição eu vou estar sozinho aqui, porque o Max Oliveira está entrando de férias, o programa mal começou e o Max já está de férias. Como é que é isso, rapaz? É por isso que eu estou curioso para ver o resultado, né? Só no camarote, descansando, de férias merecidas. O programa ainda com um mês, mas a gente já tem aí algumas atividades relacionadas ao programa que me dá direito a gozar de férias, Tiago Loureiro, mas eu vou estar na companhia e sentindo a sua falta, viu?
Sei não se ele vai sentir a minha falta não, para onde ele vai, o lugar lá é bom, e a gente vai trazer esse tour de Max Oliveira nos próximos programas. Para onde será que Max Oliveira vai? Eu mando uma enquete, viu, Max? Dá para ir uma enquete, né? Eu mando lembranças, Thiago. Eu sei que você vai mandar lembrança. Traga uma lembrança, é melhor. Claro, pode ser. Max, você falou aí na questão das redes sociais, né? E o nosso telespectador pode nos curtir no Facebook. Está aqui aparecendo aqui, ó, está aparecendo aqui o nosso endereço. Vai lá, se não curtiu ainda, curta a nossa página, participe. Tem também o nosso Instagram. Ele também está aparecendo aqui, ó, no rodapé do seu vídeo. Tem também o nosso YouTube, esse YouTube que dá o que falar, viu, Max? Ó, aparecendo aqui. Você tá vendo, Max, ele aparecendo aqui, ó, no YouTube? Inclusive, o internauta pode se inscrever, né, no canal da TV Cidade João Pessoa. Dá um joinha lá pra gente. Dá um joinha para o nosso vídeo nosso aí, programa, né? Lá. Também se não estiver gostando, faz assim, não tem problema não. A gente vai procurar melhorar. Mas se puder, dá um joinha assim, bem bacana, porque a gente faz esse Cidade Esporte com muito carinho, com muito amor pelo futebol da Paraíba. É um programa para você, telespectador. Além desse joinha no YouTube, se você quiser curtir o Thiago Loureiro, o Max Oliveira nas redes sociais, o meu Facebook é o Thiago Loureiro, hein? Eu falei na edição passada, Thiago Loureiro sem H. E o nosso Instagram é o Thiago Loureiro direto ao ponto. Max Oliveira, você vai curtir férias aí, mas passa aí, a galera pode querer acompanhar por onde anda Max Oliveira. Eu vou atualizar, viu, Thiago? Participando aí nas redes sociais, pode procurar lá o Max Oliveira, tanto no Instagram quanto também no Facebook, que a gente também vai estar tendo esse contato, falando de esporte, de futebol, mas nesse mês, viu, Thiago? Quero saber de férias, viu? Com essa a gente vai embora. Max, aquele abraço, boa viagem para você, cara, até a próxima. Valeu, Thiago, vou sentir sua falta, mas na responsa do programa aqui é toda sua e com toda a capacidade você vai estar tocando essa bola redonda aqui no Cidade Esporte, né? Estaremos juntos na próxima edição do Cidade Esporte. Aguardo você aqui com a gente. Tchau, aquele abraço!